Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Ludibriando os Católicos, publicado no Diário do Comércio em 18 de outubro de 2010. Ao ver que ia perdendo o apoio da Igreja à sua protegida Dilma Rousseff, cujo abortismo radical e persistente nem os desmentidos de última hora, nem as abjetas e blasfematórias encenações de fé católica da candidata puderam camuflar, o senhor presidente da República, em desespero, decidiu recorrer ao crime eleitoral explícito. Usando o Estado como instrumento de chantagem, ameaçou romper a concordata do governo brasileiro com o Vaticano, caso o eleitorado católico se recuse a continuar sendo otário do PT, como o foi servilmente durante tantas décadas por obra e graça de comunistas vestidos de bispos. O próprio Lula, algum tempo atrás, reconheceu que devia sua carreira política ao eleitorado católico, que aqueles bispos e a mídia cúmplice haviam logrado enganar cinicamente, encobrindo o programa comunista e abortista do PT com a imagem beatificada e perfumada de Lulinha, Paz e Amor. O fim da farsa, embora tardio e parcial, não só privou Dilma Rousseff da anunciada vitória no primeiro turno, mas serviu para desmascarar a autoridade religiosa postiça de tantos sacerdotes e prelados que só entraram na carreira eclesiástica para aí realizar o programa estratégico de Antônio Gramsci, esvaziar a Igreja de todo o seu conteúdo espiritual e usá-la como dócil instrumento da política comunista. A teologia da libertação é o braço mais ativo desse programa e, como ninguém ignora, o catolicismo de Lula e do PT em geral é o da teologia da libertação, não o de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa de ser útil lembrar que a Igreja, desde sua fundação, teve de lutar menos contra os seus inimigos ostensivos do que contra os seus falsificadores. Tal é, aliás, a definição de heresia, palavra que hoje tantos usam sem conhecer-lhe o significado. Não qualquer doutrina anticatólica ou não católica, e sim a falsa doutrina católica oferecida indevidamente em nome da Igreja. Lembrem-se disso quando algum professorzinho aparecer alardeando que a Igreja perseguia doutrinas adversas. Heresia não é divergência de ideias, é crime de fraude. Da antiguidade até hoje, gnósticos, arianistas e tutti quanti jamais hesitaram em fingir-se de católicos para vender, sob roupagem inocente, as ideias mais opostas e hostis aos ensinamentos de Cristo. Com frequência, obtiveram nesse empreendimento sucessos espetaculares, embora passageiros. Ainda no século XIX, praticamente todos os seminários da França e da Alemanha ensinavam, com o nome de teologia católica, uma pasta confusa de ideias cartesianas, iluministas e românticas, na qual os jovens aprendizes, iludidos pelos prestígios intelectuais do dia, não enxergavam nada de maligno. Foi só a decisiva intervenção do Papa Leão XIII que acabou com a palhaçada, mediante a bula Aeterni Patris, 1879, que restaurou o ensino da teologia católica tradicional. Se quiserem uma boa resenha desses fatos, leiam a obra em 4 volumes de Etienne Couvert, De la Giose à l'Ecumenisme. No século XX, à medida que o movimento neotomista inaugurado por Leão XIII reconquistava o prestígio intelectual da Igreja, os eternos falsários abdicaram temporariamente da propaganda aberta e voltaram-se em massa para a estratégia da infiltração discreta, praticada em escala industrial a partir da década de 30 graças à iniciativa da KGB. Leiam o depoimento de Bella Dodd em School of Darkness, a cópias circulando pela internet. Foi só em 1963, no Concílio Vaticano II, que, sentindo-se protegidos pela atmosfera de mudança, voltaram a vender impunemente ao público geral seus simulacros de cristianismo. A fundação do PT e toda a sua carreira de crimes inigualáveis não foram senão a extensão remota desses fatos a um país periférico. O PT sempre foi a encarnação viva de um catolicismo de fancaria, concebido para ludibriar os fiéis e induzi-los a trabalhar pelo avanço do comunismo.
Não espanta que a própria entidade que personifica esse catolicismo ante o público seja, ela própria, uma fraude publicitária. A CNBB fala em nome da Igreja e posa ante os fiéis como expressão suma da autoridade eclesiástica. Mas não é sequer uma entidade da Igreja. É uma simples sociedade civil sem lugar nem função na hierarquia católica. Os bispos, individualmente, têm autoridade para falar em nome da Igreja. A CNBB não. Quando a CNBB repreende um bispo, ela falsifica e inverte a hierarquia. Está na hora de os fiéis, em massa, tomarem consciência disso.